Olá, amigas e amigos que me acompanham aqui no canal Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. O canal que é meu, o canal que é nosso, compartilhamos ideias e informações envolvendo a psicanálise, em conceitos, em vinculações com questões sociais, culturais, históricas, né, os classes sociais da psicanálise, que é uma temática que me interessa, eu particularmente gosto muito e busco explorar aqui com vocês, tá bom? É um prazer mais estar aqui de novo, né? E solicitamos que vocês, gostando do vídeo, dê o like e se inscrevam no canal, informe as pessoas, para que nosso canal se expanda, para que esse diálogo da gente, essa conversação nossa, possa chegar para mais pessoas, não é? Estudantes de psicologia, estudantes de medicina, estudantes de vários campos e também profissionais, e a gente poder tecer aqui debate, diálogos. Eu tenho recebido muitas questões, muitas demandas, isso é muito interessante e, consequentemente, a gente pode fazer aqui, sobretudo, um diálogo, né? Embora eu esteja aqui falando sozinho para a câmera, mas estou olhando para vocês, estou me dirigindo a vocês, e, evidentemente, à medida que as questões me chegam, a gente vai ganhando a dimensão de um diálogo, que é sempre, para mim, mais interessante, tá bom? Hoje eu quero trabalhar com vocês um tema bem importante, que é a questão da droga, particularmente o que eu vou chamar aqui de objeto droga, não é? Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês aqui em outras ocasiões, não é, que trabalhei muitos anos na Secretaria de Políticas de Drogas do Estado de Pernambuco. Não é? E lá constituímos um programa, que hoje é um programa de referência nacional e internacional, já tendo recebido inclusive premiações a respeito, um programa chamado Programa de Atenção Integral a Usuários de Drogas e Seus Familiares, Programa Atitude. Eu não vou falar hoje particularmente do programa Atitude, em outra ocasião eu vou poder falar mais do programa. Eu quero falar um pouco sobre essa questão do objeto droga e quero fazer isso fazendo uma articulação com o tema que desenvolvi semana passada, que é a questão do semblante, não é? E como a gente se relaciona com os objetos, as representações de objeto, que é como nós, seres de linguagem, que é o que somos, nos relacionamos com o objeto, nos relacionamos com o outro, né? E que essa relação com os objetos com o outro é sempre implicada por essas cadeias simbólicas do imaginário, do real, enfim. Eu disse para vocês, por exemplo, no vídeo passado, da construção que Freud faz a respeito dos objetos da psicanálise, assim como Lacan. E eles vão dizer que o objeto da psicanálise é um objeto impossível, indizível, inominável, né? Para Freud, ele tomou um protótipo aí, que é o objeto, a coisa, né, das Ding, e Lacan tomou como protótipo uma formulação sua original, chamada objeto A. Não é? Esses objetos é o que nós chamamos de objetos reais. Por que objetos reais? Porque são os objetos impossíveis, indizíveis. Não são objetos da imanência, da existência factual, material. São objetos eminentemente psíquicos, não é? São de uma construção imaginária, mas evidentemente com uma dimensão real. E como é que nos implicamos então com objetos que não existem? Ou seja, pelo fato da linguagem, porque esses objetos que não existem e que ao mesmo tempo são vividos como objetos fundamentais das nossas vidas, são aqueles objetos que nos faltam. É aquilo que nos falta. Por exemplo, quando Freud, Lacan, define que o desejo, o objeto do desejo é uma falta, e que não há nenhum outro objeto que defina essencialmente, materialmente, qual seja esse objeto, mas é uma falta, isso quer dizer que há algo em nós, na condição humana, certo? Que é sempre faltante em nós, e que demarca algo que é da construção do humano, ou seja, a incompletude. O ser humano é marcado pela incompletude. É por isso que o ser humano está sempre buscando, né, no estudo, na educação, na cultura, enfim, em vários aspectos da vida, né, na religião, enfim, na ciência, né, enfim, em vários aspectos da vida, o ser humano está sempre buscando algo, o ser humano está buscando falar das coisas, compreender as coisas. Por que razão? Porque ele está sempre demarcado por uma falta.
por uma incompletude. Essa é a condição humana. E a falta é o objeto do desejo. O desejo é o que nos falta a nós e ao outro, né? Porque é uma dialética o desejo. A gente se relaciona com o desejo a partir de uma dialética, da relação com o outro, né? E a relação com nós mesmos. Essa relação com o objeto. Então, a falta que há em nós, a falta que há no outro, e esse objeto, não é? Que nós não sabemos bem o que é, e vamos tentando preencher com várias coisas que vão tomando dimensões de, digamos assim, status de objeto do desejo. Mas esses objetos que vão tomando a dimensão de status do objeto do desejo, que faz com que a gente busque no amor, no afeto, na pessoa amada, nos objetos de consumo, enfim, em diversas coisas, né? Esses objetos, eles são revestidos simbolicamente por aquilo que nós chamamos de semblante. Porque ele não é propriamente os objetos de desejo, mas eles cumprem a função de, né? Então, e dessa maneira a vida nossa se move, né? A gente está sempre lidando com as insuficiências, que é demarcada por essa incompletude e, consequentemente, daquilo que nos falta, desses objetos que nos faltam. Os objetos a coisa, enfim, né? Como dizia Lacan e Freud, respectivamente. Bom, no entanto, a gente vive um certo modelo, paradigma social, não é? Particularmente esse da economia liberal, que tem, de algum modo, estabelecido novas demarcações do ponto de vista daquilo que significaria nossas necessidades, nossos desejos objetais. Não é? Por exemplo, nós estamos vivendo um processo histórico, social, não é? Em que nós somos, de algum modo, impelidos para lidar com um objeto que não se satisfaz de ser um objeto que nos falta, mas um objeto que possa preencher essa falta. Um objeto que, assumindo uma dimensão material, ou apresentado como algo material, um objeto de consumo, por exemplo, ele possa suprir absolutamente as nossas faltas. Ora, qual é a diferença então? Os objetos que vêm do consumo são objetos materiais. Mas à medida que a gente se relaciona com esses objetos, na condição de um objeto de desejo, num semblante de um objeto de desejo, esses objetos nos atendem provisoriamente, parcialmente, nunca plenamente, não é? A gente goza daqueles objetos, se interessa por eles, daqui a pouco nós estamos interessados em outras coisas. Bom, a estrutura da lógica do mercado é essa, de alguma forma ficar oferecendo objeto que você está sempre repassando. Mas, concomitante a isso, há um discurso que se converte numa espécie de ideal, não é? Que diz o seguinte: nós nunca podemos estar sem a presença do objeto, de um objeto material, de um objeto de consumo, ou de um objeto que ocupe esse lugar, essa função. Consequentemente, a gente mergulha numa forma de estrutura que é aquela forma de estrutura que nos impele para a adição. Porque o que é a adição? A adição é a insuportabilidade de lidar com o objeto falta. Isso que é o modelo do objeto droga. O modelo do objeto droga é o objeto que vem colocar para nós como num lugar de suficiente, ou seja, nos lidamos com aquele objeto e aquele objeto parece que atende fundamentalmente necessidades nossas, desejos nossos, né? Ele parece que se reveste de uma condição de suficiência e não de insuficiência. Portanto, se ele é suficiente, ele não produz alteridade, ele não se articula dentro de uma lógica significante, porque o significante é que organiza o pensamento da gente. O pensamento da gente é plástico, tem alteridade. Mas se esse objeto ocupa uma posição de destituir essa condição de ser um elemento simbólico, um significante, ou seja, de implicado dentro de uma bateria significante, de uma relação significante, consequentemente, vai acontecer algo que nós chamamos de holófrase, a colagem de significante. E isso trava o nosso pensamento. E é isso que vai demarcar, por exemplo, a relação com o objeto droga. O objeto droga, ele de tal maneira se instala, né, naquele lugar de furo, de buraco das nossas estruturas subjetivas, psíquicas, né, que parece que ele cola ali com os significantes, né, ele faz uma colagem ali, ele tampona aqueles furos, né,
e, consequentemente, é como a gente travasse. Então, o nosso gozo, os nossos apelos, né, a gente sai fundamentalmente da lógica do desejo, que o desejo é sempre faltar, e a gente entra numa lógica de necessidade, ou seja, a gente precisa o tempo inteiro estar com aquele objeto. Aquele objeto. Isso, evidentemente, não em todas as modalidades de uso de droga, mas naquelas modalidades adictas, que vai concorrer para uma toxicomania. Né? As pessoas que fazem uso recreativo, a situação não se agrava nesse ponto, não chega a esse ponto. Né? Elas podem seguir com a vida delas mesmo, tem problema aqui, ela vai se tratando, vai se cuidando, mas a vida delas segue. Mas aquelas que se envolvem de tal maneira numa condição de gozo que as levam para uma condição adicta, essas não, essas ficam travadas ali. Ou seja, não há circulação do significante, porque ocorreu uma holófrase. Ou seja, o objeto ocupou o lugar de foro, de falta. E, consequentemente, o desejo deixou de ser determinante nessa relação e a necessidade passa a ser determinante. Tá? Quase uma necessidade visceral, orgânica, biológica. Então, esse objeto é vivenciado como isso. Aquela coisa que ele tem que ir lá o tempo inteiro. E quando ele não está, aí vem a fissura, vem a abstenção, e as pessoas ficam realmente numa situação muito delicada. Tá? Bom, quando eu conecto isso com a questão de um ideal social, eu quero dizer assim, em um ideal social como o nosso, né, de um modelo da lógica neoliberal, ou do liberalismo moderno, radical, que diz o tempo inteiro para a gente se vincular com os objetos, de tal maneira que a gente deixa de vivenciar esse objeto como objeto faltante, mas como objeto de necessidade, visceral, orgânico. Esse modelo, ele impele discursivamente a que a gente se vincule com o objeto numa perspectiva adicta. Se nós não nos cuidarmos, se a gente não tiver determinadas negociações com os ideais sociais, mediações, e a gente poder se posicionar como sujeito em relação a isso, e não se objetificar disso, a gente acaba se envolvendo. E não é à toa, por exemplo, e eu vou dizer isso para encerrar o nosso vídeo de hoje, que a droga que sempre existiu na humanidade, desde que a humanidade existe, a droga existe, mas que muitas vezes ela era aquela coisa periférica. Hoje ela toma a dimensão do sintoma social. Por que toma a dimensão do sintoma social? Porque ela é consonante com o discurso social da época. Lacan tinha um aforismo muito interessante que dizia: o sintoma é efeito do discurso. Se o discurso constitui uma lógica social, um ideal social, que apela para você estabelecer relações com objetos viscerais, né? Ou seja, que impele você a lidar com o objeto real e não com o semblante, não com os objetos faltas, não com o simbólico, mas viver uma experiência com o objeto real, ou supondo que é possível isso, é aí que a droga se instala, é aí que a droga constitui essa grande ilusão de imaginarmos que esse é o objeto real. E é aí que a gente vai ver os problemas agravar-se, por exemplo, na perspectiva de uma adição, na perspectiva da toxicomania. Esse não é um tema que se esgota aqui, é um tema que a gente vai falar em outras ocasiões. E, bom, nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.